Olá, você que nos segue aqui pelo canal do Empreendedor. Eu sou José Raimundo e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o rei mais sábio da Bíblia, que foi o rei Salomão. Salomão pediu a Deus aquilo que nem o dinheiro pode comprar e ladrão nenhum pode roubar, que é sabedoria. Ele realmente pediu sabedoria para Deus e se transformou no homem mais sábio entre todos os homens. Salomão, sua sabedoria era tão grande que ele escreveu 3.000 provérbios e ainda 1.005 cânticos. Ele governou todo Israel com a sabedoria que provinha de Deus. E ele governou todo aquele reino usando essa sua sabedoria. Salomão, todas as causas que eram levadas até a ele solucionava com sabedoria e justamente a gente percebia que havia nele a sabedoria que vinha de Deus. No livro de Reis, capítulo 3 e os versículos que vai do 16 ao 28, nós vamos encontrar uma causa que Salomão resolveu, que é a causa de duas mulheres. Essas duas mulheres moravam ambas na mesma casa, elas não tinham marido, elas eram prostitutas e moravam na mesma casa. Aconteceu que uma dessas mulheres teve um filho e 3 dias após o seu parto, a sua companheira da mesma casa também teve uma criança. Então ficaram morando ali as duas naquela casa, cada uma com seu filho. Não havia outra pessoa estranha na casa, somente as duas. E aconteceu, gente, que numa noite, enquanto uma delas dava de mamar a seu filho, ela adormeceu e ao dormir ela virou por cima da criança e sem querer ela matou seu filho. A criança morreu e quando ela percebeu que havia matado seu filho, ela saiu sorrateiramente, foi até o quarto da sua amiga que morava na mesma casa, pegou, sem que a outra percebesse, a criança do peito da sua amiga e trouxe para sua cama. E pegou o seu filho, que ela havia matado, e deitou no colo da sua amiga, sem que ela acordasse, isso tudo sem que ela acordasse. Aí, ao acordar pela manhã, a mulher, olhando direito, percebeu, olhando com atenção, ela viu o filho dela morto. Mas aí ela entrou em desespero e entrou pela manhã e acordou pela manhã e olhando com mais calma, ela percebeu que o filho não era o seu filho. Ela percebeu que era o filho da outra. Aí começou a contenda, ela querendo tomar a criança, que na verdade era seu filho, e a outra dizendo que não, que o filho era dela. E o certo que foram parar no palácio do rei Salomão para que ele resolvesse essa causa. Salomão então recebeu as duas em audiência e mandou que elas contassem a história. Virando-se para a primeira mulher, ele: conte sua história. A mulher passou a dizer: ó, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Começou contando a história, né? Eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho e 3 dias após o meu parto, ela também teve um filho. Só que numa noite, o filho dela morreu e ela, enquanto eu dormia, ela foi no meu quarto, pegou a minha criança, tirou a minha criança do meu colo e sem que eu acordasse, ela colocou o filho dela morto no meu colo. Só que pela manhã, ao acordar, eu entrei em desespero, mas depois, olhando com mais atenção, eu percebi que aquele não era o menino que eu tinha tido, não era a criança que eu tinha tido. Aquela criança que estava morta não era minha. Eu percebi que não era o meu filho.
Nisso, a outra mulher já interrompeu. Não, não, o filho morto é o dela. O meu é o vivo. O filho morto é o dela. E a outra já respondeu. Não, o filho morto é o seu. O vivo é o meu. O filho morto é o meu. E a outra já respondia. Não, o vivo é o meu, o morto é o seu. E a outra já interrompia. O vivo é o meu e o morto é o seu. O rei então pediu que silêncio e olhou para ela e disse: essa diz que o filho vivo é seu e o morto é desta. Já esta também diz que o filho vivo é dela e o morto é o seu. Então, Salomão, na sua imensa sabedoria, ele percebeu ali a única forma de descobrir verdadeiramente quem era a mãe da criança. Salomão pediu que lhe trouxessem uma espada. Ele pediu ao criado: trazer-me uma espada. E prontamente trouxeram a espada. E ao chegar a espada, ele pegou a criança pelas pernas e disse: bom, como você diz que a criança viva é sua, e você também diz que a criança é sua, a única forma de resolver esta causa é dividindo a criança em duas partes e entregar uma parte para cada um de vocês. Vocês estão entendendo, pessoal? Nesse momento, uma das mulheres levantou-se imediatamente e disse: meu senhor, eu lhe imploro, se for para partir a criança, eu jamais aceitaria fazer isso com meu filho. Ela falou isso chorando. Eu prefiro 1000 vezes que você entregue o meu filho a ela do que partir o meu filho em duas bandas. Já a outra dizia: eu por mim, majestade, pode partir, nem é meu e nem é dela. Por mim, pode partir a criança. O rei, nesse momento, na sua imensa sabedoria, mandou que entregasse a criança àquela mãe que havia dito que ele poderia entregar a outra, porque ele percebeu, ele disse: entregai a criança a esta mulher, porque eu vejo nela que esta é a verdadeira mãe. E todo o Israel presenciou a sentença do rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a justiça que vinha de Deus. Ok? Um abraço.